desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos cantando dos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, eu me regozijo, eu me alegro no meu Salvador. Esperançoso eu vivo na luz. É isso que a gente cantou agora. Que privilégio a gente poder viver na luz, com essa esperança, não é mesmo? Primeiramente, seja bem-vindo ao culto da Igreja Conde. É um privilégio a gente poder se encontrar, mesmo dessa forma, mas é a forma que a gente pode compartilhar da palavra, que é a verdade, contigo e com a tua família, quando a gente se reúne aqui. Mesmo à distância, nós continuamos sendo igreja. Nos reunimos pelo Zoom ou de outras formas virtuais. Nós temos as redes sociais também, que a gente pode manter contato. Você é sempre o nosso convidado a participar dos nossos grupos pequenos e também dos ministérios de faixa etária. Você também pode continuar fazendo a sua contribuição financeira com o reino também, pelos nossos caminhos aqui que a gente está apresentando também na tela. Hoje nós continuamos com a série sobre as cartas às igrejas que está lá no livro de Apocalipse. E tem sido sempre desafiador ouvir essas mensagens e aplicar para as nossas vidas e também para a vida da nossa igreja. Tem sido uma série muito importante para nós. Mas antes disso, a gente tem acompanhado com muita tristeza essa situação do o assunto da semana, que é daquela menina de 10 anos que por muitos anos havia sido abusada por um familiar. Ela acabou engravidando e essa semana foi autorizado e realizado o aborto daquela criança, daquele feto que já tinha 5 meses. Muita polêmica nas redes, muitas discussões, muitas opiniões, às vezes conversas acaloradas.
E, na verdade, isso nos mostra o quanto esse mundo carece do amor de Deus. Como nós precisamos levantar nossa voz para transmitir esse amor que a gente cantou no começo. O amor de Deus que a gente conhece. Como esse mundo sente falta desse amor. É um assunto que também nos faz desejar cada vez mais por aquele momento e aquele lugar que está descrito lá em Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Como nós devemos desejar isso, desejar por esse tempo em que a gente vai poder viver nossos dias com o nosso Deus, na presença dEle, sem a violência, sem todos esses problemas que a gente vive hoje. As músicas a seguir, elas falam disso, sobre nós sermos reconhecidos pelo amor de Deus na nossa vida, que Deus possa ser reconhecido através da nossa vida. Essa é uma oração que eu te convido a fazer junto, escutando essa música. E mais adiante a gente canta sobre esse lugar, sem morte, sem dor, que a gente vai estar sempre na presença do nosso Deus, junto com Ele. Vamos cantar juntos, vamos orar, vamos fazer disso a nossa oração também nesse culto. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só respirar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor a começar em mim, haja mais amor.
reconhecer, me descrever em teu amor. Me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Sei que um dia saberei tudo que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte. Comigo estás, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás, comigo estás. Nesta vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte. Comigo estás, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás, comigo estás. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte. Comigo estás, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás.
dia, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade nessa série de estudos sobre as igrejas do Apocalipse. E hoje vamos falar sobre a igreja de Sardes. E você vai perceber que esse estudo sobre a igreja de Sardes, Sardes é uma das únicas igrejas que não recebem elogio da parte do Senhor Jesus. Então, talvez aqui a gente vai ter um tempo de se autoavaliar e vai ser um tempo talvez um pouco complicado, um pouco não tão confortável, mas eu te garanto que a nossa intenção é que a gente possa não só se autoconfrontar com a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, mas também no final receber o conforto do Senhor e poder confiar nas promessas que Ele nos faz ao escrever essa carta para a igreja de Sardes. Antes de mais nada, eu te convido a estar baixando a tua cabeça aí na tua casa, onde você está, para a gente colocar esse tempo nas mãos do Senhor e clamar que Ele nos encha de sabedoria, nos dê um coração aberto, um coração sensível à sua palavra e um coração moldável ao que Ele quer nos ensinar. Ok? Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero estar te agradecendo porque Tu nos dás a oportunidade, Senhor, de estudar a Tua palavra a fundo. Obrigado, Senhor, que um dia Tu permitiu, Senhor, e Tu conduziu os Teus apóstolos, profetas, Senhor, a escreverem a Bíblia, Senhor, a Tua palavra, para que hoje a gente pudesse ter esse tesouro nas nossas mãos, Senhor, de modo que a gente pode olhar para a Bíblia, Senhor, e entender quem Tu és, entender quem nós somos e o que Tu requer de nós, Senhor. Que esse estudo de hoje, Senhor, nos faça refletir profundamente na nossa vida individual, mas também na vida nossa como igreja Conde. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de mais nada, eu quero apresentar um pouquinho sobre que cidade é essa, Sardes. Quais são algumas das características, um pouquinho só da história, porque isso é relevante para o que nós vamos estudar aqui, ok? Bom, Sardes era a capital de um reino da Lídia, ok? Isso há mais de 500 anos antes da vinda de Jesus Cristo. E esse reino incluía cidades que também recebem cartas do Senhor Jesus, de Tiatira e Filadélfia, e algumas cidades como Esmirna e Éfeso, que ficavam mais a oeste, elas algumas vezes eram consideradas parte desse reino de Lídia, algumas vezes não. Bom, e Sardes então é a capital desse reino. Ela é uma cidade conhecida pelas suas riquezas, pelo seu minério, ouro, prata, pedras preciosas, então era uma cidade muito rica, muito próspera. E uma característica muito interessante dessa cidade era a sua acrópole. O que é uma acrópole? Acrópole é como se fosse uma cidadela, né, uma parte da cidade onde eram construídos os templos para os deuses, os edifícios talvez mais administrativos, que era um local mais protegido e ficava, então, normalmente numa elevação na cidade. A gente conhece, talvez mais comumente, a Acrópole de Atenas, onde fica ali então o Partenon, né? Então aquela construção muito bonita, por sinal, né, que a gente vê muitas fotos e tudo mais. Sardes também tinha uma acrópole dessa maneira, ok? E a acrópole de Sardes era um local muito elevado do solo e diz que estava mais ou menos a quase 500 metros da base. E era um local de muito difícil acesso. Fala que ela era cercada por 3 desfiladeiros quase verticais, que eles não eram de rocha maciça, mas sim de uma espécie de cascalho altamente compactado, mas que ao toque se desfazia. Então era muito difícil que inimigos atingissem essa acrópole. E diz que então 3 dos seus lados tinham esses desfiladeiros e apenas havia como uma garganta, um caminho no lado sul que permitia que se chegasse ao topo, né? Então
Por causa disso, a Acrópole, a cidade de Sardes era conhecida como Sardes a Inviolável. E realmente era muito protegida, e o seu povo confiava muito nessa proteção que a cidade dava. Ok? Mas o fato é que, lá no ano de 549 a.C., a cidade de Sardes, a Acrópole de Sardes, foi tomada pelos persas. E é interessante a história, porque disse que o modo como ela foi conquistada é que a cidade estava cercada pelos persas. E aconteceu que um dos soldados, lídios, né, do reino de Lídia, que estavam fazendo ali olhando, né, e monitorando a situação como estava lá embaixo, esse soldado adormeceu no seu posto e deixou que seu capacete caísse no desfiladeiro. E ao perceber disso, ele, de uma maneira bastante negligente, ele acabou descendo pelo caminho que levava até a base. E nisso, logicamente, os soldados que estavam embaixo, persas, eles viram o caminho que o soldado lídio fez para descer, e eles então encontraram essa trilha, esse caminho que levava ao topo. Diz que alguns dias mais tarde a cidade então foi tomada pelos persas dessa forma. Bom, depois de alguns anos também os persas caíram nas mãos de Alexandre o Grande, e uma segunda vez, em 214 a.C., a cidadela foi de novo tomada. E por um esquema muito parecido, por Antíoco o Grande, né, o sírio. Então se diz que nessa oportunidade, os soldados de Antíoco, né, eles conseguiram escalar a cidadela pelo lado mais íngreme, e pegaram a cidadela totalmente desprotegida. Os cidadãos que ali estavam dormindo, então não estava desguarnecida, não havia ali então uma proteção. E com certeza o susto foi grande do pessoal que estava ali na sua aparente segurança. E foram pegos de súbito, de surpresa naquele momento. Eu contei essa historinha, né, essa verídica, lógico, porque a carta que Jesus escreve para a igreja de Sardes tem muito a ver com essas questões e com a história. Parece que Jesus usa a história de cada igreja, o que estava na mentalidade, na memória daqueles irmãos dessas cidades, para transmitir a lição que ele tinha para a igreja. Então eu te convido a abrir em Apocalipse capítulo 3, versículo do 1 ao versículo 6. Eu vou ler o texto inteiro e depois nós vamos começar a analisar esse texto, ok? Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-te, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrepende-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente já estudou nas outras cartas que todas as cartas seguem uma estrutura. E aqui eu quero ver com vocês, o caminho que a gente vai seguir vai ser o seguinte. A gente vai detalhar um pouquinho quais são essas obras que Jesus fala que conhecem, essas obras incompletas, né, imperfeitas, que Jesus fala que Sardes possuía.
vamos tentar desvendar um pouquinho esse aspecto de uma igreja morta, né, de uma igreja que a igreja parece viva, mas está morta, ok? Depois a gente vai listar algumas advertências que Jesus traz à igreja, né, pensando no estado que ele está, tentando levar ela de volta a um estado inicial de pureza, de intimidade com o Senhor. E no final, vamos apresentar então, vamos ler o trecho que fala das promessas que Deus faz, ok? Bom, para começar, diz aqui, a primeira parte dessa carta, Jesus diz, então, eu conheço as suas obras, versículo 1 mesmo, né? Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. O fato é que Sardes, sim, apresentava algumas obras que eram dignas ou aparentemente de igreja viva. E a gente pode perguntar que tipo de obras eram essas? Não existe muita descrição aqui, mas por ser uma cidade rica, provavelmente a igreja de Sardes também tinha condições financeiras abastadas, né? Então, uma possibilidade é que a igreja em Sardes era uma igreja que contribuía muito com as necessidades daqueles irmãos que passavam necessidade. Provavelmente com as outras igrejas ao seu entorno, ali, igrejas perseguidas. E isso, logicamente, levava a uma fama, né? Diz aqui que você tem fama de estar viva. Fama, se a gente vai no dicionário, fala de algo, um ato de ser muito conhecido. E tem como sinônimo aqui, talvez, glória, renome, reputação. Mas fama é diante de quem? Como eu acabei de falar, imagino que essa fama era diante das outras congregações. Os outros irmãos das outras cidades olhavam para Sardes e viam, puxa, essa igreja é uma igreja viva. É uma igreja que nos ajuda aqui na nossa necessidade. Puxa, como eu gostaria de estar nessa igreja. Mas provavelmente a fama de Sardes, ela não correspondia ao que estava em seu coração. É interessante que, diferente das outras igrejas, para Sardes, Jesus não fala nada sobre perseguição, não fala nada sobre a igreja estar aceitando uma doutrina equivocada, uma falsa doutrina, ou a influência de falsos mestres, ou falsos profetas, como diz outras igrejas. Então, isso ainda mais dava a impressão de ser aquela igreja perfeita. Aquela igreja onde todo mundo gostaria de estar, porque não tem problema, não tem perseguição, não tem nada. Mas, muitas vezes, nós, como a igreja de Sardes, somos profissionais em tapar as nossas mazelas. E não sei como é para você, mas eu percebo quantas e quantas vezes eu me importo demais, mais do que eu deveria, com o que as outras pessoas falam. Eu busco ter uma fama, assim como a igreja de Sardes. E aqui eu já posso falar, por exemplo, né? Quando a gente se encontrava presencialmente, e minha esperança é que logo isso volte a ser assim, a gente se encontra e automaticamente a gente pergunta para nossos irmãos, né? Oi, como é que você está? Né? E nossa resposta automática é, não, estou bem, graças a Deus. E eu fico pensando, talvez você já fez essa reflexão, já ouviu alguém fazendo essa reflexão. Por que a gente responde que sempre está ok, tudo está bem? Talvez no primeiro momento eu possa, analisando aqui, talvez pensar que, bom, é puro costume, a gente realmente não está pensando na resposta que a gente está dando. Ou muitas vezes, eu posso olhar para dentro de mim mesmo, será que eu estou disposto a revelar o meu coração para aquele irmão que está me perguntando? E talvez indo um pouquinho mais longe, será que eu estou disposto a que esse irmão interfira na minha vida, seja talvez uma ferramenta do Senhor para mudar alguns aspectos da minha vida, ou me consolar, ou me corrigir?
Eu lembro de alguns momentos que eu tive que voltar para algum irmão e pedir perdão. Justamente por isso. Porque no momento que eu disse, está tudo bem, Deus me deu uma convicção de pecado, de mentira muito grande. Porque eu sabia que eu não estava bem. Algo estava acontecendo no meu coração. Mas eu não queria admitir isso. Mas talvez a gente pode perguntar do outro lado, quando a gente pergunta, está tudo bem? Será que realmente queremos saber como nosso irmão está? Será que a gente está disposto a, diante de uma resposta negativa, a ser proativo e ajudar nosso irmão a superar uma situação, a talvez gastar o nosso tempo, nossas finanças em prol daquele irmão? O fato é que nós somos craques, assim como a igreja de Sardes, em tapar as nossas besteiras, os nossos pecados, e deixar simplesmente aquela fachada, aquela máscara de, sim, eu estou bem. Mas o fato é que Jesus fala que ela era uma igreja morta, de fato. E aqui a gente precisa entender um pouquinho o que Jesus quer falar com igreja morta. Eu preciso lembrar a vocês que aqui as cartas são para igrejas. Igrejas. O corpo de Cristo. E eu entendo que aqui Deus não está falando, Jesus não está falando simplesmente para instituição igreja, onde sim, podem haver cristãos e não cristãos, mas Ele está falando para o seu corpo. Então, a gente deve entender esse morto, essa igreja morta, não é como uma igreja que não é salva, ou que vá para o inferno, as pessoas daquela igreja estão indo para o inferno, mas uma igreja talvez que não é ativa espiritualmente, ou que se deixou esfriar. Logicamente, eu acho que a gente precisa fazer sim, aqui talvez um parênteses, dizendo que na nossa igreja, talvez você que está me escutando, talvez você nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Nunca entendeu que Jesus é o seu Salvador. Nunca entendeu que o seu pecado o afasta de Cristo. E que talvez hoje é uma oportunidade para você reconhecer isso e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Porque sim, se você não aceitou Jesus como seu Salvador, você está morto espiritualmente. E você está impossibilitado de estar na presença do Senhor Jesus. Porque na presença do Senhor Jesus não há pecado. Então você precisa ter os seus pecados perdoados para estar diante dele. Bom, mas aqui então entendemos que a igreja em Sardes era uma igreja sem essência, simplesmente com uma casca. E o que a gente pode entender uma igreja sem essência? Eu entendo aqui é uma igreja que talvez não pregava mais o evangelho. Estava simplesmente reproduzindo um ritual, um modo de fazer as coisas que aprendeu no começo e era realmente reforçado por uma essência evangélica, mas que depois começou a se tornar rotina e as pessoas ali, os irmãos, se descuidaram e continuaram com as obras, mas esqueceram de se encher do Espírito. Isso pode então produzir, isso é um cuidado que nós devemos ter, de nos tornarmos moralistas, porque queremos só obras. Queremos apresentar uma fachada de eu estou bem, eu sou uma pessoa correta, eu não cometo aqueles pecados que o mundo comete. Então, eu acabo esquecendo de quem é Jesus e de que é o Evangelho. Bom, Jesus complementa esse pensamento de que a igreja tem fama de estar viva, mas está morta. Então ele diz assim, no versículo 2, mas no final, na segunda parte, depois eu vou voltar, tá? Para ler o versículo inteiro, diz assim: pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Perfeição aqui não diz que fazia tudo certo, mas uma obra madura, uma obra completa, uma obra com sentido. Tem alguns teólogos que entendem que as cartas
para as igrejas em Apocalipse, elas representam períodos da era cristã, da era da graça, períodos da igreja, onde a igreja apresentava diferentes características. E esses teólogos então dizem que a igreja de Sardes, ela representava, ou representa, a igreja pós-reforma. Uma igreja que sim, que com ali Lutero negou diversas heresias da igreja católica romana e se separou da igreja católica romana e começou a apresentar assim uma aparência de uma igreja viva agora, porque sim, nós estamos com a doutrina correta, mas o que se diz é que essa igreja, então, com seus grandes templos e não negando completamente algumas doutrinas equivocadas, com muitos rituais também, ela começou a apresentar essa máscara do que a gente está falando da igreja de Sardes, mas muito moralista, mas sem essência. Se isso realmente é o que a Bíblia quer dizer, e essas igrejas do Apocalipse representam, eu não tenho essa convicção, mas a gente pode tomar esse exemplo para dizer o que Jesus queria dizer dessa igreja, o que nós podemos nos tornar. De novo, então, as obras da igreja de Sardes não representavam seu coração. As obras eram pujantes, eram bonitas de se ver, mas os corações eram distantes. O fato é que Cristo, muitas vezes, enquanto esteve aqui na Terra, ele advertiu severamente algumas pessoas contra esse tipo de atitude. A gente pode ver, por exemplo, na parábola das virgens, das 10 virgens, das sensatas e das nécias, onde mostra então as virgens nécias ou tolas, que elas faziam aquele ritual como as outras, participavam dos mesmos eventos, elas tinham um lampião, tinham óleo no lampião, mas o fato é que o coração delas não estava centrado na volta do noivo. De modo que quando o noivo veio, elas não estavam preparadas. Não só estavam dormindo, mas quando foram despertadas, já não tinham mais óleo nos seus lampiões, nas suas candeias. Então isso revela um coração que está disperso, não está concentrado no Senhor Jesus. A gente pode ver também em Mateus 23, 23, que Jesus falando de uma maneira muito severa, para os fariseus, ele diz assim: vocês dão dízimo do cominho, vocês dão dízimo do hortelã. Eu fico imaginando aqui o fariseu pegando um montinho de hortelã e contando as folhinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, uma que é o dízimo do hortelã. É uma coisa meio, é o cúmulo, E Jesus fala assim, mas vocês esquecem da essência, do que é importante, dos preceitos mais importantes. Se fala aqui da justiça, misericórdia e fé. E Jesus resume e conclui essa fala dizendo, vocês deveriam fazer isso sem esquecer daquilo. Ou seja, ter as obras completas. Jesus não estava dizendo que estava errado o que eles estavam fazendo, mas era só fachada. Eles precisavam continuar na fé, na misericórdia, atitudes do coração. Vocês conseguem entender isso? E depois, Mateus 7, também um pouquinho antes, 21 a 23, Jesus faz uma representação aqui muito forte também. Diz que muitos, naquele dia, vão se chegar diante de Deus e dizer, Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome. Nós profetizamos. Nós fizemos milagres. E o que Jesus vai dizer? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, malditos. Claro, aqui está falando de pessoas que simplesmente tiveram obras, mas não tiveram nem a fé no Senhor Jesus e participavam de uma ritualística, talvez de igreja, mas sem ter nem a fé em Jesus. Mas isso serve de exemplo para nós. Serve de exemplo para nós, igreja. Cuidado, que cuidemos do nosso coração. Eu posso dar um exemplo meu. Para mim é difícil até
vir aqui e falar sobre pecado com vocês. Por quê? Ou nos meus discipulados, porque falar de pecado nunca é confortável. E a gente está sujeito às pessoas nos olhar, começar a nos olhar de maneira torta, levar para um sentido pessoal, de que não, o Stefano só pega no meu pé, ele não fala de amor. Mas a gente acaba ficando, eu fico com medo, como é que as pessoas vão olhar para mim, o que elas vão pensar de mim, será que elas vão continuar gostando de mim? E eu reconheci há pouco tempo, talvez o fato de alguns poucos anos, um pecado que eu preciso cuidar muito, que é temor de homens. Tantas e tantas vezes eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Exatamente isso. Ao ponto de desobedecer a Deus ou não cumprir algo que Deus queria de mim. E muitas vezes eu tinha uma decisão para tomar e eu não tomava decisão nenhuma, porque eu sabia que se eu tomava decisão A, eu ia talvez magoar algumas pessoas, mas se eu tomasse a decisão B e magoar outras pessoas, então eu ficava naquela ansiedade e acabava não fazendo nada por temor de homens. A Bíblia, Jesus usa uma expressão aqui que é muito, muito simbólica e nos representa muito, que é o dos sepulcros caiados. São aquelas lápides bonitas, aqueles sepulcros pintadinhos de branco, muito bonito, por fora. Mas por dentro a Bíblia fala cheio de podridão, ossos. Nada bonito, só miséria. Mas a verdade é que, será que a igreja de Sardes entendia, via isso deles mesmos? O fato é que talvez nem eles percebiam mais isso. Porque no afã, muitas vezes, de esconder dos outros os nossos pecados, começamos a nos enganar a nós mesmos, dizendo, Stefano, isso é assim mesmo, isso está certo. Afinal de contas, olha, mais gente faz isso. Tem gente que faz pecados muito piores que o teu. Pecados muito piores. Então, Stefano, tu é um cara corretinho. Disse que os grandes, os homens, os teólogos ou pastores, nossos irmãos mais tementes a Deus, são aqueles que mais têm convicção do seu pecado. Isso me leva a um aspecto que são os pecados intocáveis. Sabe aqueles pecados que a gente empurra para debaixo do tapete? Que a gente diz, isso não faz mal? E a gente se importa, sim, com pecados sexuais, né? Com drogas, roubo. Mas, afinal de contas, orgulho? Todo mundo sente orgulho, inveja, né? Ciúme. Mas se a gente for ver lá em Gálatas, por exemplo, capítulo 5, versículo 19, onde fala das obras da carne, né? Do fruto, diz que é imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Isso sim, são pecados gravíssimos. Idolatria, feitiçaria. Mas começa aqui ódio, discórdia, ciúme, ira. Gente, isso eu tenho que me cuidar o tempo todo. Egoísmo. Desde pequenininho, meus filhos, eu percebo, egoísmo. Não quer dividir, quer atenção só para ele. Dissensões, facções dentro da igreja. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O nosso pecado tem o tamanho, a importância daquele a quem a gente ofende. A minha libertinagem ofende tanto a Deus quanto o meu egoísmo. Porque Deus é grande, o meu pecado então é grande. E o castigo do meu pecado é o mesmo. É morte. Cuidemos daqueles pecados de estimação. Mas talvez tu vai pensar que não, mas esses pecados ninguém sabe, não vai afetar os outros. Não afeta a igreja. E aqui eu quero fazer esse vínculo, porque Cristo está escrevendo para uma igreja. Sim, a igreja somos nós. Temos que olhar para dentro de nós mesmos e não simplesmente julgar o nosso irmão.
mas sim, tudo que nós fazemos afeta o corpo, afeta a igreja. Eu tenho que lembrar vocês aqui então da história de Acã, por exemplo, lá no Antigo Testamento. O povo de Israel entrando na Terra Prometida, cruzando o Rio Jordão, e tem um grande êxito sobre a cidade de Jericó. Destrói tudo. Depois disso, já confortados com a vitória e pensando, agora ninguém mais vai nos parar, eles vêm à cidade de Ai e dizem, são poucos, não vamos poupar a maioria dos soldados, vamos só com alguns lá que vai ser tranquilo. O fato é que eles são massacrados pelo povo de Ai, então eles se quebrantam na presença do Senhor e descobrem que um cidadão chamado Acã, ele se apodera de alguns despojos de Jericó. Diz que era ouro, prata e uma túnica, uma roupa babilônica. E a Bíblia fala que tudo de Jericó devia ser destinado à destruição. Eles não eram para se apoderar de nada. E Deus fala então assim, por causa desse pecado vocês foram destruídos. Enquanto esse pecado não for resolvido, vocês não terão vitória. A conclusão é que Acã e toda a sua família são mortos por Deus, numa cena trágica. Mas isso representa um pouco de como o nosso pecado afeta a igreja. Mas você pode pensar, então, isso é o Antigo Testamento? Vamos para o Novo, então. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, Paulo faz essa advertência quanto aos membros do corpo. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Querido, o seu pecado afeta a vida da igreja. Porque você não pode pensar que o culto é algo simplesmente de obras, de atitude, mas é algo espiritual. E as coisas espirituais afetam sim as coisas visíveis. A gente não pode desassociar uma coisa da outra. Você não tem a sua vida secular, a sua vida do dia a dia, a sua vida de domingo? Não, isso é um equívoco. A sua vida é plena diante de Deus. E a figura do corpo não é simplesmente uma figura de linguagem. Que Deus quer dizer que nós somos como... Não. Nós estamos espiritualmente vinculados um ao outro. Espiritualmente vinculados. De modo que a gente não deve só se preocupar com quem nós somos, os nossos pecados, mas a Bíblia nos adverte. Em Gálatas também, por exemplo, na continuação ali desse texto, onde mostra os frutos da carne, o fruto do Espírito, ele diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 1, ele diz que, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, nós que somos espirituais, nós que conhecemos o Senhor, nós devemos restaurar esse irmão num espírito de mansidão. Querido, você não é só responsável por você é responsável por seu irmão. Talvez você tenha essa teologia, não sei se você já ouviu a teologia do Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar, e é assim que funciona, então eu na minha vida, eu no meu quadrado, o meu irmão no dele, ninguém se incomoda. Não, nós somos sentinelas na vida do próximo. Isso é uma ilustração muito bonita que Deus faz, que nós somos responsáveis por avisar ao nosso irmão que está dentro da cidade, no muro da cidade fortificada, como sentinelas, quando vem algum perigo. E se nós vemos nosso irmão em pecado, nós que amamos ele, vamos alertar, irmão, esse pecado vai destruir a sua vida, vai separar você da intimidade com Deus, vai afetar as pessoas ao redor de você, da sua família. Nós somos responsáveis por fazer isso. Bom, esse então é o quadro da igreja de Sardes. Eu quero aqui com vocês então listar 4 advertências que Jesus faz a essa igreja. No versículo 2 então, vamos ver a primeira advertência, que é:
Simples assim. Diz assim: esteja atento. Esteja atento. Como eu falei, nós temos essa tendência de viver nossa vida cristã deixando fluir. Como se a nossa vida espiritual fosse algo que naturalmente fosse se desenvolver. Paulo diz que a minha carne é totalmente voltada para as coisas desse mundo, para o pecado. E queridos, no momento que a gente não faz nada, o pecado, a nossa carne, o mundo tomam conta da nossa essência. Tomam conta das nossas atitudes, do nosso coração. Então não podemos viver esse tipo de vida despreocupada. A vida com Cristo é uma luta constante. Viver de modo piedoso é trabalhoso, não é simples. Você precisa então analisar a sua vida. Esteja atento, pare. Para. Analisa dentro do teu coração. E fica em silêncio. Talvez esse meu breve silêncio te deixou um pouco desconfortável. O fato é que a gente parece que precisa encher nossa vida sempre com alguma coisa, com algum movimento, com alguma palavra, porque é tão difícil e é tão aterrorizante muitas vezes a gente parar e olhar para dentro. Ver quão sujos de fato nós somos. Que nós não somos aquela máscara que nós queremos mostrar para os nossos irmãos, para as outras igrejas, mas somos pecadores. É isso que nós somos. Logicamente perdoados por Cristo, mas sempre vamos ter algum pecado, algo que devemos mudar ainda. Mas então eu te convido a ter um tempo na tua vida, na tua agenda de silêncio, para escutar a voz do Senhor. E aqui é interessante que esse esteja atento, provavelmente Jesus está fazendo alusão a essa situação da história de Sardes, onde os soldados não estavam atentos, porque eles achavam que aquela aparência que eles tinham ia proteger eles. De modo que quando veio o juízo, quando veio o inimigo, eles não estavam preparados. A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos. A nossa própria natureza pecaminosa, nossa carne, o mundo e Satanás. E todos eles guerreiam contra a nossa vida espiritual. 1 Pedro 5,8, Pedro nos fala assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E sabe quem ele vai devorar? Os que não estão atentos. Aqueles que não estão sóbrios. Aqueles que não estão ligados na vida espiritual. Acham que tudo se resume ao que se vê. Segunda advertência. Primeira, então, esteja atento. Segunda advertência. Fortaleça o restante que estava para morrer. Isso a gente pode ver na continuação do versículo 2. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Eu entendo que isso é uma advertência clara para os nossos dias, agora, o momento que nós estamos vivendo. Pode ser um momento muito complicado, onde muitos de nós talvez esteja passando por desânimo. Eu creio que dificilmente alguém não esteja desanimado, ou não tenha sentido isso por algum tempo, pelo menos. Mas muitos de nós permitimos que esse desânimo se torne um esfriamento espiritual. E talvez das obras pujantes e muitas obras grandes, bonitas que nós fazíamos, se tornaram talvez obras vazias. A gente continua fazendo algumas coisas, continua assistindo os cultos, continua estando nas reuniões de oração, num grupo pequeno, mas se tornaram obras vazias. E o perigo é que essas obras vazias se tornem total apatia, ou seja,
aos poucos não assistimos mais nem aos cultos, não nos recolhemos na nossa intimidade, não compartilhamos mais nosso tempo com os irmãos, nos grupos pequenos, discipulados. E o fato é que essa apatia, essa falta de obras, pode se tornar um caminho aberto para as obras malignas, para as obras egocêntricas, o fundo do poço. Eu quero pegar 2 textos aqui, breves, e você não precisa abrir esse texto, mas Romanos 5, 3 e 4, ele nos mostra uma espécie de etapas de amadurecimento na nossa fé. Fala que as tribulações geram perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, fala, Pedro nos exorta que a nossa fé, a gente adicione virtude, a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade amor. Esse é o caminho que Deus quer de nós. É o caminho ao amadurecimento cristão. Mas o fato que, se nós não seguimos esse caminho, automaticamente nós vamos seguir o caminho que Paulo exorta em Efésios 4, 16 a 19. Eu te convido então a abrir esse texto. Efésios 4, do 17 ao 19. Olha só o que ele diz. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os outros gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha a sequência. Primeiro, falam que eles tinham pensamentos inúteis. Pensamentos inúteis. Ai, quantas vezes nós temos pensamentos inúteis? Talvez não são aqueles pensamentos pecaminosos ainda, mas pensamentos que não glorificam o Senhor em primeiro lugar, ou não estão voltados para as coisas de Deus. Simplesmente inúteis. É como aquela palha que vai se queimar quando vier o fogo. Mas diz que essa inutilidade dos pensamentos, esses pensamentos inúteis, obscurecem o entendimento e nos separam da vida de Deus se não nos cuidamos. Endurecem nossos corações. E ao endurecimento do coração, nos tornamos insensíveis ao pecado e nos entregamos à depravação. Que triste quando nós deixamos que a situação chegue a esse ponto. E Jesus não quer que isso chegue, que isso aconteça com a igreja lá em Sardes. Então ele clama, não deixem que aquilo que ainda vive, porque as obras que vocês fazem é necessário. Como o dízimo da hortelã, do cominho, bom, são coisas boas. Mas são superficiais se não tem essência. Não servem de nada se não tem essência. Uma terceira advertência, então. Lembrem-se, pois, do que recebeu e ouviu. Versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. O que a igreja tinha recebido? O Evangelho, logicamente. No momento em que a gente esquece do Evangelho de Cristo, a gente esquece o essencial e nossas obras se tornam vazias. Não importa o que nós façamos, é moralista. Não tem essência. Precisamos pregar e sempre, por isso que aqui na Conde nós sempre vamos insistir no sacrifício de Cristo, no sacrifício substitutivo. Né? Nós somos pecadores, merecemos o inferno, mas Jesus em sua graça, em seu amor, morreu em nosso lugar, tomou a nossa cruz e nos deu a sua santidade. Quando deixamos isso de lado, começamos a nos desviar para nossos próprios interesses e viver de aparência. Como o Samuel falou semana passada,
ele falou da parábola dos servos devedores. Qual foi o problema daquele servo que tinha o seu conservo e foi lá e exigiu que o seu conservo pagasse toda a dívida? Ele esqueceu da benfeitoria que o seu Senhor tinha feito a ele. Pagado uma dívida muito maior. Quando nós esquecemos do que Jesus nos perdoou, nossas obras se tornam vazias. A exortação aqui então de número 4, no versículo 3, a continuação diz: obedeça e arrepende-te. Jesus está clamando aqui e chamando a igreja de Sardes a uma atitude agora. Primeiro, esteja atento. Reconheça o estado em que você se encontra. Preserve aquilo que ainda está vivo. As atitudes boas, preserva isso. Não deixa que isso se torne obras más. Volte-se para o Evangelho. Para aquilo que você ouviu no começo, mas agora tome uma atitude. Tome uma atitude. Te arrepende. Uma mudança de mente, uma mudança de coração, de pensamento, de rumo. Eu estou indo para a direita. Eu vou agora para a esquerda. Vou mudar. É um momento de acordar. E agora, eu deixei de propósito, você deve ter percebido, que eu deixei de propósito, de fora, o versículo 1, onde Jesus se apresenta. Eu quero te convidar a ler então ali, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No capítulo 1, versículo 20, a gente já viu isso, diz que as 7 estrelas são os líderes, né? Os anjos das igrejas. Mas fala aqui que Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quando fala no número 7, sempre tem um sentido de plenitude. Então fala que o Espírito Santo de Deus é pleno. E Jesus tem a plenitude do Espírito. E por que eu deixei para falar agora sobre isso? Porque Jesus não quer que esqueçamos quem Ele é. Tudo isso é impossível se nós nos esquecemos de quem Jesus é. Jesus é aquele que tem todos os recursos para que nós agora, diante dessa situação toda que a gente reconheceu, a gente precisa tomar uma atitude. Mas o fato é que por nós mesmos não conseguimos tomar a atitude necessária. Mas Jesus te lembra, meu amigo, talvez agora teu coração está olhando para dentro, está vendo, eu tenho esse pecado. Isso para ajustar, eu deixei de fazer isso, eu deixei de lembrar do sacrifício de Cristo. Alegre-se, porque o nosso Deus tem a plenitude do Espírito, o Espírito Santo é dele que vem o querer e o realizar. E ele tem a vida também dos líderes da igreja nas mãos dele. Então aqui, Jesus nos fala de 2 recursos que ele nos dá, para que a gente possa viver uma vida que agrada a Ele, obras perfeitas, obras completas. É o seu grande poder. E a igreja? A igreja é um agente de Deus para transformar a tua e a minha vida. Não conseguimos viver a plenitude daquilo que Deus quer para nós se vivemos longe da igreja, se não abrimos nossa vida para os nossos irmãos. Se não estamos dispostos a ajudar nossos irmãos. E eu amo um texto que é de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. A gente já está terminando, eu quero ler esse texto contigo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 9. Diz que seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, no momento que eu conheço quem é Deus, quem é Jesus, Deus nos enche de poder, é através do conhecimento de Deus. Versículo 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça.
Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, virtude, conhecimento, o texto que a gente leu antes. Vamos pular para o versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quer ter obra completa? Revista-se do Senhor Jesus. Galgue esses patamares de amadurecimento cristão. Confie no Espírito Santo. Traga a igreja para perto de ti. Usa essas ferramentas que Deus te deu. E agora eu quero passar para a parte final. A segunda parte do versículo 3, Jesus diz: Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Assim como os soldados e o povo de Sardes foi pego de surpresa. Jesus está falando, se não estivermos atentos, se não mudarmos nossa atitude, Deus vai nos pegar de surpresa. O fato é que Jesus está vindo, meu irmão. E a Bíblia fala que nossas obras vão ser expostas. Apocalipse 16, 15, fala que na vinda do Senhor, nós seremos expostos. E aqueles que não eram do Senhor vão ter a sua maldade revelada. Vão ser envergonhados. E esse envergonhado é interessante, que diz que Deus vai despir essas pessoas e deixar que a sua imundícia apareça para todos, que a sua nudez seja exposta. Todas as nossas obras um dia serão expostas e trazidas à luz. Lucas 12, versículo 3 diz que um dia tudo o que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Ezequiel 16 faz uma referência muito parecida numa advertência a Israel, dizendo que Deus acolheu Israel como uma menina, né, que estava ali, um bebê em volta no sangue, ainda recém-nascido, e Deus cuidou, protegeu, fez crescer, vestiu, botou adereços, mas ela se prostituiu. E Deus fala que Deus vai permitir que a sua nudez seja exposta diante de todos aqueles que prostituíram com ela. E ela vai ser envergonhada. Queridos, quando Jesus voltar, você vai ser envergonhado ou você vai se encher de alegria porque veio o seu Salvador? E você tem algo para oferecer, algo para mostrar. Versículo 4, versículo 5. E Jesus começa então suas palavras de esperança. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Como a roupa tem um significado. A roupa branca diz que eles vão ser vestidos de branco. Ou seja, não quer dizer que nós não temos pecado, porque a roupa branca simboliza a pureza, as obras santas dos justos. E não significa que nós não temos pecado, que não erramos. Mas diz que o sangue de Jesus, lavando as nossas roupas, nos torna brancos como a neve. Então diz aqui que nós vamos ser vestidos de branco. Mas olha só que interessante o versículo 4. E para mim aqui tem um detalhe que é muito importante. Diz, aqueles que não se contaminaram, aqueles que tiveram boas obras e obras íntegras da igreja de Sardes, eles não simplesmente vão estar vestidos de branco, mas eles também vão andar com Jesus, porque são dignos. Essa imagem para mim é linda. Eu imagino, não sei se vai ser assim, mas eu imagino essas pessoas entrando nos céus, uma multidão de anjos e santos salvos, e você andando
ao lado de Jesus, digno, honroso, e Jesus vai te levando até a presença de Deus Pai. Isso é uma honra que Deus nos dá, quando nós temos obras para apresentar que são dignas da nossa fé. Mas, querido, talvez você aqui até ficou mais deprimido depois disso. Mas a Bíblia fala que você também, se você confiou no Senhor Jesus, e se você... espero que todos vocês, todos nós nos encaixemos nesse primeiro grupo, falando que são dignos e que vão andar ao lado de Jesus. Mas a Bíblia fala que todo pecado vai ficar para trás. E todos aqueles que confiaram no Senhor Jesus vão poder estar vestidos de branco. E a Bíblia fala aqui, então no versículo 5, que jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Que coisa linda. Que esperança saber que, apesar das minhas más obras, de tudo aquilo que eu fiz de errado na minha vida, Jesus diz, eu vou te vestir de branco, porque tu confiou em mim, tu depositou a tua fé em mim. E agora olha só, eu vou te reconhecer diante do meu Pai. É como se agora Jesus chegasse diante do Pai e dissesse, Stefan, né, não tem ninguém aqui para olhar e para me referenciar, mas fulano, fulana, esses são dignos de estar na tua presença, ó Pai. Porque eu lavei a vida deles com o meu sangue. E essa é a nossa palavra de esperança. A palavra que Deus nos traz nessa manhã. Queridos, a minha intenção, a intenção da palavra, eu creio aqui, é nos trazer uma repreensão, uma chamada de atenção para que estejamos atentos, mas nos trazer essa esperança, entendendo que o Senhor Jesus, então, Ele tem as nossas vidas nas suas mãos, assim como tinha a vida da igreja lá em Sardes. Amém? Que essa palavra sirva, então, para te consolar. Deus te abençoe. Vamos terminar com uma oração também. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra e que tu nos conforte com tudo isso e tudo aquilo que precisamos mudar, Senhor. Tu possa falar individualmente com cada um, que possamos apresentar diante de ti, Senhor, obras completas, obras perfeitas, Senhor, dignas de ti, dignas, Senhor, do chamado que tu nos fez, do teu sacrifício, Senhor. Graças te damos, porque a nossa salvação não depende dessas obras, mas de ti, do teu sacrifício. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.